Agora eu vou dar continuidade à minha fala. Não será uma fala longa, falarei brevemente, 20, 25, máximo 30 minutos, mas com certeza será uma fala enriquecedora e, mais do que isso, surpreendente. O título da minha apresentação é Requete, um legado africano, uma tecnologia africana. Os autores a partir dos quais essa palestra aqui foi fundamentada são esses aqui, alguns já conhecidos da mesa e não tão conhecidos por vocês que estão nos assistindo. Né? Nós temos aí o professor Renato Nogueira, a professora e doutora também Oyeroke Oyewumi, nigeriana, temos a doutora Ama Mazama, temos aqui o doutor multigênio Sheikh Anta Diop, temos aqui a fundadora do mulherismo africana, Clenora Woodson, temos Molefi Ketiachante, um dos fundadores da afrocentricidade, uma teoria que vocês já ouviram falando aí, ouviram as menções ao longo desse seminário. Não me aprofundarei falando sobre isso, e claro, não poderia deixar de contar a presença aqui Abdias Nascimento. São pessoas importantíssimas para a fundamentação do trabalho que a gente vem fazendo, um trabalho emergente que acontece não só no Brasil, mas também no mundo. Eu vou estar usando os termos em um momento ou outro, África, negro, africano. Eu me alinho a uma série de pesquisadoras e pesquisadores que utilizam esse termo à revelia, digamos assim, sob protesto. Nós, como a professora Asa falou hoje à tarde, né, estamos na Maafa, estamos num holocausto coletivo, passamos por um processo de colonização, onde somos forçados a utilizar símbolos de povos estrangeiros, inclusive os rótulos que damos, tanto a nós mesmos quanto aos nossos ambientes, são rótulos marcados por esse colonizador. África, o termo África é um deles, eu uso por conta do nosso entendimento aqui, mas que fique explícito aqui que eu vou usar esses termos, África, preto, negro, todos eles sob protesto. Não é uma posição minha, enquanto não temos um outro nome para nos referirmos a nós mesmos e ao espaço que nos constituiu culturalmente e fisicamente também. A apresentação de hoje, eu vou falar sobre tecnologia e legado africano. Eu vou primeiro apresentar essas definições básicas do dicionário, e aí eu vou dar continuidade ao que eu quero dizer com isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu entendo o que eu vou apresentar aqui, a filosofia clássica africana, como uma tecnologia. Tecnologia nos dicionários ela está definida, dentre outras coisas, como um conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativas à arte, indústria, educação, etc. Guardem isso. Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas. Conhecimento técnico e científico. E não só conhecimento, o tempo inteiro a gente falou aqui de mecanismos, conhecimento, mas não só, aplicações a um campo particular. Tudo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico e linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. No exato momento em que eu estou falando, inclusive depois, isso vai ficar gravado, né? É muito comum para a gente, mas por conta de que nós estamos muito habituados a esse contexto cultural e histórico, essa tecnologia aqui, o computador, ela serve para armazenamento de dados, para transmissão de dados, para execução de outras tarefas múltiplas. E aí, é interessante a gente entender que hoje, por conta disso, por ser ele, e aí eu volto aqui para o segundo, o terceiro tópico aqui, que é tudo que é novo em matéria de conhecimento, a gente acaba chamando somente o que é novo de tecnologia. E aí hoje, tudo que tem a ver com a inteligência artificial, nós chamamos automaticamente de tecnologia. Em outros períodos, todo mecanismo que usava eletricidade era entendido como tecnologia. Em outros períodos anteriores ainda, todo mecanismo que usava o vapor como sua base de funcionamento
também era entendido como tecnologia, e assim a gente pode ir voltando no tempo, ou inclusive explorando o nosso tempo atual, demonstrando coisas que a gente chama de tecnologia. Mas é preciso entender que existe uma tecnologia, e aí, tomando todos esses pontos aqui, conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas que têm aplicações em um campo particular. Vou dar um passo à frente aqui. Todo mundo conhece essa imagem aqui à minha esquerda, não sei como é que está disposto aí para vocês, mas à minha esquerda trata-se das 3 pirâmides, as 3 maiores pirâmides construídas pelo povo africano, e ao lado aqui, vou falar logo mais para vocês, uma surpresinha, logo eu vou falar. Precisamos entender que a linguagem, e aí eu já estou agora avançando um pouco no trabalho, a linguagem, ela é uma tecnologia. Embora, durante todo o período conhecido da humanidade, o que chamamos de tecnologia nos diversos períodos tenha modificado, se existe uma tecnologia que não precisa de digamos assim, que ela precisa de, para vocês entenderem, né? O celular de vocês, o tempo inteiro, a cada um dia, a cada um mês, de período em período, ele é atualizado. Continua o mesmo celular, mas ele passa por atualizações. Isso acontece com a linguagem, algo que demonstra o poder e a importância dessa tecnologia. Não só, mostra também que essa sim, com todas as letras, merece o nome de tecnologia avançada. Por quê? De período em período, aquilo que a gente comumente chama de tecnologia perde seu uso, perde seu significado e se torna obsoleto. Eu falei aqui do vapor, ainda é utilizado aqui e ali. Eu falei da eletricidade, é utilizado, mas ele vai perdendo certo caráter de importância, de fundamentalismo, sentido como fundamental. Embora isso aconteça com essas várias tecnologias, a linguagem está presente em todas elas. Inclusive, o elemento fundamental de funcionamento dessa, que a gente entende como a tecnologia avançada, que faz com que aviões saiam do chão, né, toneladas de metal, com toneladas de pessoas, com toneladas de malas, com roupas, saiam do chão, cruzem o oceano, né, com velocidades absurdas, que a gente saia do planeta Terra, que a gente lance satélites, todas elas utilizam a linguagem como base. E por que é importante a gente ter isso em mente? Porque vocês estão diante aqui dos povos que criaram a linguagem, desenvolveram a linguagem. Nesse período aqui, que não existia o computador, que não existia o HD, que não existia a internet, a criação da linguagem servia para armazenamento de dados, assim como hoje ainda serve, temos os livros, vocês, né, para chegarem até aqui, vocês utilizaram a linguagem. Se você não tivesse esse software da linguagem, vocês não teriam acesso a esse lugar aqui. Né? Preciso esse software, vamos chamar só assim para que vocês entendam, não tem nada a ver. Mas é a bem da nossa comunicação. Nem todo mundo aqui é especialista. Esse software, ele é utilizado para armazenamento de dados, para análise de dados e também para criação de outros aplicativos. Um dos primeiros aplicativos, é a ciência, a matemática. Diante de vocês tem um texto. E aí, às vezes, é muito curioso para a gente, claro, nós, né, estamos na Maafa, compreender, perceber essas linhas que estão aqui à minha direita, não sei como é que está disposto para vocês, como letras. A gente está tão acostumado a olhar esse símbolo que está um pouco aqui em marca d'água embaixo, que são desenhos, que nós convencionamos que esses desenhos se referem a certos sons e que essa combinação de desenhos que formam sons formam
coisas que nós chamamos de palavras e que dão sentidos à coisa no mundo, nós esquecemos que isso são desenhos. Estamos tão acostumados a chamar isso de letra, de palavras, que já esquecemos que são desenhos. Então, vocês estão diante aqui de letras, que também têm significado como sons mínimos. Cada símbolo desse, cada desenho desse, se refere a um símbolo, que juntos formam os símbolos que a gente chamaria de palavras, que juntos formam frases, e assim sucessivamente. Eu vou ler esse símbolo aqui, esse pequeno texto, esse excerto. Ele é retirado de um papiro, que é o papiro de Hermès, um escriba matemático, uma das pessoas que eram responsáveis por construções de pirâmides e construções faraônicas, né? Então, a gente está aqui falando de um arquiteto, de um engenheiro, de um matemático, obviamente. Essas pessoas compunham textos, exercícios, onde eles trabalhavam e apresentavam cálculos matemáticos. Curioso que esse texto aqui, vocês vão notar algo. Quem é professor, acho que a maioria das pessoas inscritas aqui é professor, e se teve contato com o livro de matemática, o livro de professores, você encontra lá o título dos exercícios, o problema, e tem os resultados atrás. Vocês estão exatamente diante de um exemplo como esse. Algo composto há pelo menos 5.000 anos. Eu vou ler. Ele começa assim. Exemplo do cálculo de um plano triangular. Segue-se dessa forma. Se pergunta que qual a área de um triângulo cuja altura é 4 cats, e aí cats aqui eu vou chamar de centímetros, não tem nada a ver, mas só para a bem da nossa comunicação. Com 10 cats de altura e 4 de base, 4 cats como base, 4 centímetros como base, qual é a sua área? E aí tem o método e a resposta. A resposta é a seguinte. Pega-se a altura, pega-se metade de 4, ou seja, 2, aqui, ou seja, 2, e multiplica-se por 10. Essa é a área do plano triangular. Nós estamos diante aqui, primeiro, de geometria plana. Segundo, é um cálculo de área. Quem é da matemática, quem é das exatas, sabe aí que já está cansado de saber que a base de um triângulo é base vezes altura, sobre 2. E nós aprendemos nas universidades, nas escolas, em qualquer outro lugar, que isso foi apresentado à humanidade por Euclides. E essa é uma das evidências de pessoas como aquelas que eu mostrei no início, sobretudo Sheikh Anta Diop, que isso já acontecia mais ou menos 2.000 anos antes de Pitágoras, de Euclides sequer existir, do que nós conhecemos como povo heleno sequer existir. Tudo bem até aqui? Eu vou prosseguir. Esse povo que criou a matemática, que trouxe a engenharia, que trouxe essa tecnologia que nós utilizamos até hoje, com as diversas atualizações, lembra do exemplo que eu falei do celular, que você tem o seu celular, e se você não atualiza, ele passa a não funcionar, e você vai atualizando, e em determinado momento, esse celular tem uma capacidade física dele, onde ele não suporta mais atualizações, e aí você tem que substituir o aparelho. Nós usávamos aparelhos gigantescos. Eu sou de uma geração anterior que acompanhou isso. Talvez pessoas aqui não, mas com certeza alcançou aparelhos que se tornaram obsoletos porque a capacidade física dele não suportava as atualizações, então é necessário comprar um outro celular, um outro aparelho com uma capacidade física maior para a exigência do momento pela tecnologia. A linguagem, podemos considerar aqui, a bem da nossa comunicação, como uma tecnologia super potente
de capacidade de armazenamento de dados, de capacidade de atualização infinita. Não à toa estamos usando essa tecnologia aqui, legada por esses povos. Esses povos que nós aprendemos a chamar de egípcios, mas que eram referidos por eles mesmos em períodos especiais, sobretudo os períodos de apogeu, como povos queméticos ou quemetil. É apresentado para nós, e eu desafio qualquer pessoa a procurar, num livro de história, qualquer livro de história, e aí, claro, não estamos falando agora desses livros, desses autores e de pessoas que estão seguindo essas linhas de pensamento, né? Mas o que temos hoje nas universidades, escolas e instituições educacionais ao longo do planeta apresentam que o Kemet está restrito a esse lugar aqui, o final do círculo, aqui, o limite dessa elipse, que é a segunda catarata. Eu trouxe aqui um mapa fluvial mostrando, desculpe, e isso eles afirmam que não há ligação, que há uma separação geográfica, climática, uma série de impedimentos que fazem com que esses povos não se liguem a nenhum outro povo do continente, e eles são pessoas isoladas, inclusive tem documentários que chegam a apresentar com cara de ciência absurdos de dizer que esses povos eram alienígenas, que aquelas construções aqui foram feitas por erro e acerto, e aqui vocês estão diante de uma evidência de que havia um cálculo muito bem pensado nisso, não é o caso, ou que eram alienígenas, né? E aí nós sabemos já por quê. Eu trouxe esse mapa aqui fluvial para mostrar para vocês que há uma ligação fluvial entre Kemet com o continente, desde a costa aqui do Mediterrâneo, e aí você vai seguindo o rio Nilo, com as vários desmembramentos, né, para a África Oriental, que chamamos de África Oriental, e ele vai ser descendo aqui para a área central, né, o que conhecemos a República do Congo, enfim, toda essa região aqui, inclusive vai chegar muito próximo de Zimbábue. Tem evidências também de que eles construíam canais, então essas separações aqui, elas eram, graças à tecnologia, graças à engenharia, graças à arquitetura, enfim, construíam-se vales, construíam-se pontes, enfim, eles faziam essa travessia aqui por rio também, através de embarcações. Eu trouxe isso para mostrar para vocês que há uma ligação cultural, há uma ligação geográfica, há uma ligação física, há uma ligação espiritual entre esses povos. Eles realizavam comércio, eles trocavam experiências, ok? Só para que vocês entendam isso, que essa subdivisão de África subsaariana e África Oriental, isso é tudo mito. Ok. Estamos diante aqui de uma construção chamada de Peranque, ou Casas da Vida, mas para o bem de nossa comunicação aqui, pelo pouco tempo, eu vou chamar de universidade, ok? Eram centros administrativos, centros educacionais, centros hospitalares, tudo a base da cidade, das grandes cidades, das grandes aglomerações, mantimentos, tudo era armazenado, o conhecimento era armazenado e transmitido a partir desses lugares. Vocês podem ver aqui nessa fotografia, aqui é Karnak, uma região desse país. Vocês podem ver aqui o tamanho das pessoas e o tamanho dessas construções em pedra. Então, já são essas construções faraônicas, essas construções de edifícios gigantescos, também não são novidades, elas já existem há pelo menos 5.000 anos por esses povos. Aqui são as colunatas, são colunas gigantescas também, de pelo menos 100 metros de altura e 40 de diâmetro cada uma. Aqui são descobertas recentes, feitas por um grupo de africologistas, egiptólogos africanos, que está em andamento essas escavações, para descobrir a capital, eles descobriram já, a capital de Kemet. E eles chamavam de Waset, nós aprendemos a chamar de Tebas. Essa aqui é a construção, é muito parecida com essa aqui, Karnak. E aqui é uma espécie de modelo de como era constituída essas peranques e como elas se ligavam às respectivas cidades. Essa aqui é o Waset, ou Tebas, como vocês aprenderam e como vocês vão ver nos livros que estão circulando mais comumente pelo Brasil. Ok? Nesses lugares, uma série de profissionais
homens e mulheres, trabalhavam, estudavam e prestavam serviço à comunidade. Essas pessoas eram chamadas de sesh, o seshat. Aprendemos a chamar essas pessoas de escribas. Esse aqui é uma dessas pessoas, e particularmente alguém que eu estudo, foi objeto, não objeto, mas o trabalho dele foi objeto de estudo do meu doutorado. A minha tese é baseada na obra dele, que é considerada até hoje como o primeiro livro da humanidade. É o escriba, ou Sesh Ptah Hotep, da sexta dinastia, do período que chamamos ainda de Reino Antigo, por volta do ano 2500 antes da Era Comum. Eu trouxe aqui uma citação do texto dele, e ele diz o seguinte, ele está falando aqui quais são os objetivos do tratado filosófico dele. Eu tenho pouco tempo, então não posso entrar em detalhes. Os objetivos desse tratado filosófico são ensinar as pessoas ignorantes, né, aqueles que ignoram, ensinar o conhecimento às pessoas que o ignoram através de um método correto. Vou voltar aqui rapidinho, só para a gente lembrar das palavras. Método, conhecimento. Isso que nós chamamos de ciência, isso que nós chamamos de filosofia, que é preciso que nós entendamos que a filosofia ela também é base para a ciência, na medida em que a ciência se serve como mecanismo básico, como linguagem básica, a lógica, um pequeno ramo da filosofia. E aqui, esse termo aqui, não sei se vocês conseguem ver a seta, mas esses 4 símbolos do início da segunda linha aqui, eles formam a palavra método. E aí, é preciso que a gente compreenda que esses textos, eles são base para todas essas construções que nós conhecemos. O professor falou um pouco mais cedo que a ciência, ela de forma alguma, não de forma alguma, mas ela não é objetiva, ela não tem caráter ideológico, e que de forma alguma ela é objetiva e, enfim, ela tem caráter ideológico, ela tem caráter cultural. Esse conhecimento foi armazenado, ele hoje é parte de um grupo de estudos muito pequeno no mundo, chamado egiptologia, que reúne o estudo desses povos, todas as ciências, tudo que eles produziram são trabalhados por uma única disciplina, algo bastante curioso, a gente sabe por quê. E aí, essas pessoas que eu mostrei no início, junto com outras, inclusive eu estou me lançando como mais uma delas, tem o papel de resgatar esse legado cultural, porque é uma herança que está aí até nós, estamos diante de textos, né, que foram formados, escritos há pelo menos 5, 6 mil anos. O papel nosso é de ir atrás dessa tecnologia e atualizar, digamos assim, né, esse nosso software, para que com eles, porque aí é muito importante, né? Não significa apenas a gente voltar e olhar para isso e ver, nossa, como é curioso, nossa, como é bonito, nossa, como é interessante. Né? Estamos aqui diante do cálculo, de um cálculo matemático. Não é qualquer coisa que a gente vai encontrar lá. Não é meramente um retorno para nos deleitarmos e sabermos o quanto nossos povos, os nossos ancestrais foram grandiosos e geniais. Mas que a gente possa, a partir do que eles construíram, trazer para a atualidade respostas para os problemas que nós enfrentamos hoje. Nós não podemos esperar que esses problemas eles serão respondidos por outros povos, inclusive povos que estão comprometidos com o nosso extermínio. Dessa apresentação aqui, dessa fala de Ptah Hotep, nós extraímos pelo menos 3 coisas. A primeira delas é que o conhecimento está ao alcance do ser humano através do ensino. Ele começa dizendo isso, ensinar. É possível ensinar o conhecimento. O segundo indício que temos aqui é que ele é adquirido e transmitido de uma forma sistemática. Existe um método, existe uma forma específica para isso acontecer. E que há uma distinção entre a pessoa que tem esse conhecimento e a pessoa que não o tem.
É importante dizermos que o grupo de pessoas que tem estudado esses materiais, ela vem crescendo ao longo dos anos, particularmente, por exemplo, eu tenho o auxílio de alguém que hoje é meu irmão, que inclusive eu utilizo muito os trabalhos dele na minha tese, que é Assar Imhotep, um linguista, um cientista da computação, que nós vemos trabalhando juntos, estudando esses materiais, para trazer, primeiro, para apresentar, retirar esse material do obscurantismo. Né? Eu estou tendo algumas dificuldades, por exemplo, para publicar a minha tese, mas porque realmente é algo muito novo para as pessoas, porque, né, como assim? Isso aqui não é letra, né? É desenho. Como é que eu vou saber o que é esse desenho? Né? E aí a ideia de eu estar trazendo isso, a ideia que a afrocentricidade nos aponta é a necessidade de, primeiro, entendermos Kemet como uma cultura clássica, básica, formadora de nossa cultura africana, nesse sentido, e aí lembrem do que eu falei, eu uso esses termos sempre sob protesto. E não só isso, é preciso que, ao executarmos o processo de descolonização do nosso intelecto, e aí não só o movimento de descolonização, ir contra, mas de retorno mesmo, de busca àquela cultura que foi constituída pensando no nosso desenvolvimento, é preciso que nós nos atentemos a esses povos, pois neles estão as fontes para todas as nossas perguntas. Veja, eu disse as fontes, eu não disse as respostas. Estão lá as fontes para que nós consigamos trazer hoje respostas para as questões que nós apresentamos hoje. Eu não vou me alongar muito. Uma outra coisa importante a saber. Qual é a concepção de pessoa? Né? Por que é necessário um método? Por que é necessário que a pessoa seja educada? Para além do básico que a gente já imagina, da nossa necessidade de conhecimento, da nossa ignorância acerca de nós mesmos e do que nós iremos realizar na vida, é preciso, vocês precisam ter diante de vocês aqui esses dois aspectos de como o povo quemético considerava o ser humano. À minha esquerda aqui, nós temos uma estatueta de mármore de um faraó da 17ª, 18ª dinastia, antes da Era Comum. E ao lado esquerdo, à minha direita aqui, nós temos uma estatueta de madeira de um escriba também desse período. O que aquelas duas querem dizer? À minha esquerda, aqui, vocês têm diante de si a representação do que é fisicamente o ser humano. Ele tem uma parte física com necessidades, digamos assim, instintivas, com reações instintivas aos diversos estímulos do mundo, e tem um caráter divino, tem um caráter muito mais independente, que é o seu intelecto. Então nós vemos aqui que, para além daquele romantismo, do movimento romântico, embora legítimo, mas romântico, de pensar que o povo africano é um povo que despreza o intelecto, né, nós já vemos aqui que isso não é o caso. Eles não desprezam o intelecto. Mas aí vamos ver mais uma curiosidade. À minha direita aqui tem a representação do que é o ser humano a partir da perspectiva espiritual. Tem mais coisa, mas o tempo não vai me permitir mostrar, mas essas são as fundamentais para esse momento de introdução aqui. No aspecto espiritual, o ser humano também tem esse caráter duplo de respostas, algumas já pré-estabelecidas e que transcendem a própria vontade, transcendem a decisão dele, que é esse caráter, e aqui é um pássaro, né, que significa a liberdade que esse espírito, a liberdade que essa mente tem para se mover, para movimentar espaços, para chegar em espaços, para criar espaços, para observar espaços. Isso não tem a ver com a vontade, o seu pensamento não tem a ver com sua vontade, então é algo que está para além, transcende a própria vontade, isso já é pré-estabelecido, responde a estímulos que já são anteriores à nossa concepção de nós, inclusive, e aí por isso
a gente vê aqui uma representação animalesca, no sentido dessa resposta à natureza, uma resposta já dada pela natureza. Mas também existe o caráter, esse caráter individual, esse sim, sujeito à vontade, sujeito às deliberações, sujeito, inclusive, à análise e ao controle desse aspecto, que é um aspecto mais, usamos aqui também, sob protesto, todos esses termos, animal. Só que, veja que tem um detalhe aqui no pescoço dessa imagem, que é um símbolo de um vaso, que eles chamam de Ibe, o coração. É ele que, no aspecto espiritual do ser humano, faz essa interligação, é ele que faz essa comunicação e que equilibra esses dois aspectos do caráter humano, da perspectiva espiritual, mas não só. É ele também quem interliga, quem conecta e quem organiza todo esse complexo aqui que forma o que os queméticos, o que o povo africano percebe como ser humano. A gente vai ver em outros povos isso como diversos nomes, né? A gente vai ver Ocã, Ori, né? Bara. Esses caráteres vão ter nomes diferentes dependendo da cultura, mas essa estrutura básica, para todos os povos africanos, e né, lembrem do meu protesto ao usar esses termos, seguem princípios que nós encontramos na cultura clássica africana, e é importante deixar esse detalhe explícito, que existia há pelo menos 3.000 anos da existência do povo helênico. Portanto, livre de interferência ocidental na formação dessa cultura. E aí, a partir delas, ao olharmos, por exemplo, para povos contemporâneos, nós podemos perceber o que é de caráter africano, nesse sentido do termo, e o que foi estabelecido pela força do colonialismo, e que, ainda que reproduzido e entendido como próprio, como, por exemplo, nossa linguagem aqui, não tem a ver com a nossa vontade de falarmos como falarmos português, uma língua ocidental, latina, mas é uma ingenuidade nós acharmos que, por exemplo, como somos povos africanos e nós falamos o português, então o português é uma língua africana. Então, para evitar esses erros de confundir aspectos que foram introduzidos pela colônia nos povos africanos, inclusive no continente, e confundir eles com aquilo que era de caráter de sua formação enquanto povo, de sua formação enquanto cultura, é importante voltarmos à cultura clássica africana, fazendo esse movimento sancófico de restabelecimento da saúde física, da saúde mental, da saúde psicológica, da saúde emocional e, inclusive, da nutrição do corpo físico e biológico. Eu finalizo aqui minha apresentação, não vou me estender, vou deixar